Eu tenho uma alegria muito grande de apresentar um pregador de hoje à noite. É um amigo querido. Há alguns anos nos conhecemos, quando ele e o Duane vieram me procurar para fazer uma conferência aqui. Eu nos conhecia, mas desde o começo, a primeira impressão lá na sala foi de um compromisso com a palavra de Deus. Tudo que eles falaram do movimento de oração era fundamentado na palavra. E aquilo me chamou a atenção. Depois, fiquei muito impactado com a ideia das casas de oração. E quero dizer para você, Vini, esse ano a gente está inaugurando lá um centro de formação, né? Mês que vem, se Deus quiser. E vai ter um espaço, uma sala nova de oração aqui na igreja. E um dos alvos para esse ano é que essa sala seja 24/7. Vai acontecer em nome de Jesus. Quem vai me ajudar aí? Vamos orar 24 horas aqui nessa igreja. Amém? Então tenho uma alegria de apresentar meu amigo do F-Hop, Vini. Uma salva de palmas para esse querido pastor. Meu irmão, que Deus te use poderosamente. Deixa eu orar aqui, vamos orar por ele. Estende a mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida do Vini. Muito obrigado, Deus, por esse movimento de oração que ele e uma liderança, Deus, trouxe para o Brasil. E eu te louvo, porque isso tem se espalhado, Deus. O valor da oração tem se espalhado por essa terra. Continua usando poderosamente. Ele, a sua casa, os guarda, Pai, os livra do mal. E que hoje aqui ele seja a boca de Deus para nós. Usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não falo isso sempre, porque os meninos que eu conheço aqui, os pastores, sabem que eu sou uma pessoa que às vezes peco por falar muito o que eu penso, mas vocês são uma família estendida da F-Hop aqui em Curitiba. Nós amamos muito, muito a obra de Deus aqui no meio de vocês, o corpo pastoral. Sempre que eu venho, eu olho para esse canto aqui, eu penso comigo quanto o Michel é abençoado de todos esses pastores incríveis que servem aqui na PIB. Vocês abençoados por tê-lo como pastor também. Eu quero que vocês saibam que a minha casa e a nossa igreja ama muito a PIB de Curitiba. Vocês são realmente nossa família aqui. Quem já esteve aqui naquela conferência que nós fizemos 2 vezes aqui, ontem? E hoje à tarde, nossa galera estava com vocês no louvor aqui. Espero que eles não tenham nos envergonhado. Espero que tenha sido bom. Eu gostaria de conversar com vocês hoje à noite sobre um tema que eu preciso dizer. Tem sido um diálogo meu com Jesus. Não é algo que vem ao caso agora, mas nossa casa, nosso ministério tem passado por uma profunda análise, uma sondagem de coração nos últimos meses. Buscando realmente entender Deus, estamos vivendo e dando de volta para o Senhor o que o Senhor procura no nosso meio. Eu gostaria de convidá-los para irmos a Marcos capítulo 11. Quero ler alguns versículos com vocês. Essa passagem aqui marca a semana que antecede a crucificação. E Marcos vai falar por 6 capítulos dessa semana. Ele começa com o domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa com a crucificação de Jesus. E eu quero ler alguns episódios dessa semana. Esse é o capítulo em que Jesus entra em Jerusalém, sentado num burrinho. O rei de Israel não vem pomposo, não vem com vestes reais, não vem com uma grande cavalaria. Ele entra montado num burrinho. E no versículo 11, onde nós vamos ler, nós vemos que Jesus entra em Jerusalém e vai ao templo. E ele observa tudo em redor. Mas como já era tarde, vai para Betânia com os 12. Versículo 12. No dia seguinte,
Depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. E avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes num covil ou num antro de assaltantes. Não vou falar de casa de oração, mas está no contexto. Jesus chega em Jerusalém e ao entrar no templo, ele começa a expulsar os que compravam, vendiam, derruba as mesas, derruba as bancas dos vendedores e não permite que ninguém carregasse nada dentro do templo. E a descrição do que incomodou Jesus é importante. Se você prestar atenção, o que está incomodando Jesus nessa passagem aqui? Ele conta para eles por que isso o incomodou. E na explicação do porquê ele fica ali tenso com os acontecimentos está: não já foi dito a vocês que o lugar da adoração, o lugar do templo seria chamado casa de oração, mas não só para vocês judeus, seriam para todos os povos, todas as nações, mas vocês transformaram ela num antro de ladrões. A história começa com a descrição da chegada de Jesus em Jerusalém, tendo fome, procurando um fruto na figueira, e ela discorre com Jesus indo para o templo e aparentemente procurando ver algo no templo, e sem ver, condena o templo, assim como faria dentro de alguns instantes com a própria figueira. E um dos pontos dessa passagem, dessa história, é que Deus está sempre procurando frutos em meio ao seu povo. Deus procurou frutos por meio de Cristo naquele dia. Ele procura frutos no meio do seu povo hoje. E Ele procura frutos na minha vida e na sua vida nesse exato momento. A Bíblia diz que Jesus procura frutos em uma árvore. Não encontra. E a figueira é mencionada na Bíblia, frequentemente relacionada a Israel. Deus estava procurando fruto em Israel, e aquela figueira era a metáfora, era a explicação, era a parábola do povo, que se comprova instantes depois, quando ele, ao chegar no templo, viu algo que o desagradou. Então, o fato de Deus procurar nos leva à pergunta: o que é que Deus está procurando hoje na minha vida? O que é que Deus está procurando hoje na minha família? E o que é que Deus está procurando hoje aqui no nosso meio? O que é que Deus está procurando nessa igreja? Marcos tece a história da árvore com a história do templo. Marcos faz essa divina costura da figueira e do templo e da resposta que tem Jesus, porque a figueira ilumina o entendimento sobre o templo e o templo explica a reação de Jesus com a figueira. A história do templo nos ajuda a entender o que aconteceria com a árvore, e Jesus usa essa árvore seca daqui a alguns instantes para nos explicar o que acontece quando nós vemos algo que não dá fruto. A Bíblia diz ali que ao cair da tarde eles saíram da cidade, e quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde a raiz.
Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira estava, porém, sem frutos, mas repleta de folhas verdes. O versículo 12 diz que no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sente fome, avista de longe uma figueira com folhas. Uma figueira aparentemente saudável. Uma figueira aparentemente com tudo em ordem em sua vida e sua saúde. Jesus vai verificar se acharia nela alguma coisa. Jesus estica o braço para dentro dos galhos dessa árvore. Jesus afasta as folhas, como quem busca por alimento. E a Bíblia diz que ao procurar, Jesus não encontrou fruto. Nada, senão folhas. Mas Marcos também diz que não era época de figos. E aí você fica pensando assim, mas espera aí, Jesus está fazendo uma pegadinha com a figueira, pobre figueira seca. Agora, se não é época de figos, Jesus, por que você está procurando fruto fora da época de dar fruto? E aí, essa história aqui é importante entender. Um comentarista, William Hendrickson, diz assim, que é importante ressaltar que os primeiros figos começam a aparecer simultaneamente com as folhas. E eu tenho uma história para contar para vocês. Eu cresci num quintal de casa com uma figueira. Olha que história doida. E minha mãe amava figos. E eu lembro que os figos davam no verão. E era uma época em que eu subia naquela árvore sempre com o sentimento de alegrar a minha mãe. Eu procurava os figos mais maduros, aqueles figos roxos já na ponta, abrindo já a fruta. Muitos insetos atrás daquele açúcar doce do figo. Mas, quando não era a época do figo, eu lembro vividamente passando pela figueira de casa e falando para minha mãe: mãe, eles começaram a nascer. Eles começaram a nascer. Nós vamos ter bastante figo esse ano. E a gente olhava e observava, porque há um sentimento bom quando você come de algo que você mesmo tem em casa, sabe? Você não ia comprar, você vai comer da árvore que é da sua casa. E nós ficávamos esperando pelo figo nascer. Eu via durante o inverno o figo crescendo, o figo pequenininho, ele ia aumentando. Qual que é a moral dessa figueira? Que mesmo que não fosse época de dar figos, Jesus havia de ter encontrado ao menos figos pequenos. Jesus deveria ter encontrado ao menos figos não prontos ainda, mas eles deviam ter estado lá. Isso fala um pouco para dentro da vida do templo, um pouco para dentro da nossa vida. Às vezes você pensa assim: eu queria estar num lugar diferente na minha caminhada com Jesus e na minha vida espiritual. Já era hora de agora eu estar dando um fruto que já era a época de Jesus colher dele. E eu quero te falar nessa noite. Jesus não se incomodou que o fruto não estava maduro. Jesus se incomodou que não havia fruto. Jesus coloca as mãos entre as folhas e não vê nada. Essa árvore não tinha frutos nem mesmo começando a se formar. Não tinha nada além de folhas. Jesus é recebido na Cidade Santa com grande entusiasmo, no domingo de Ramos. Mas agora ele olha por trás das folhas. Ele olha para ver o que havia ali. E o que ele encontra é uma figueira seca, que era a imagem do templo, que era a imagem do povo. E em outras palavras, não lhe choca que Jesus é recebido e aclamado por muitos, que as multidões espremiam-o, que ele tinha que sair de barco porque a multidão queria tocar nele, e na cruz ninguém está senão alguns poucos. Jesus constatava que tudo que eles tinham
eram folhas, não havia fruto. Eu lembro um dia que eu tinha assumido já a liderança da F-Hop como pastor principal, e nós mudamos de prédio, fomos para um prédio que o fundo do nosso altar, do nosso palco, é uma vidraça. E as pessoas olham e falam: ai, que lindo na internet, o culto de vocês, tudo verde e tal. Mas o problema daquela vidraça é que eu não consigo jogar um projetor nela para os irmãos acompanhar as canções do louvor. Então eu estava numa situação difícil, que o povo ia para a igreja, às vezes ficavam quietos, né? A gente queria lançar uma canção nova ali no culto, o pessoal não cantava porque não tinha como ler as canções. Aí eu cheguei diante da igreja e falei assim: a gente está precisando de um painel de LED nessa vidraça aqui. E as pessoas falavam: mas pastor, é muito caro, como é que a gente vai conseguir? Não, a gente vai conseguir. Os irmãos vão sentir-se tocados, eu vou ajudar, todos vamos ajudar, e nós vamos comprar o painel de LED. E aí fizemos isso, compramos aquele painel de LED, colocamos aquele lindo painel de LED. Eu subo no púlpito para pregar naquele domingo, feliz, querendo dar uma prestação de contas para a igreja, de quanto gastamos, de como estava indo o pagamento. Eu acho que eu terminei de pagar faz uns 2 meses esse painel de LED. E eu lembro que quando eu subo naquele púlpito, o Senhor fala ao meu coração: olha para trás. E eu olhei para aquele painel, e Jesus falou: são folhas. Esse painel de LED é folha. Esse equipamento bom que você tem aqui, folhas. As caixas que vocês trouxeram dos Estados Unidos, folhas também. As cadeiras confortáveis que vocês querem colocar aqui, folhas também. E naquela manhã, feliz com aquele painel de LED, mas tendo esse diálogo interno com Jesus, eu lembro de ter fechado os olhos diante da igreja, e eu falei: Senhor, hoje estica a mão entre os galhos dessa casa e encontra fruto, por favor. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos produzir uma árvore linda, nós não queremos os enfeites, os adornos, nós não queremos as folhas verdinhas que as pessoas passam pela rua, olham por aquela vidraça e falam: que incrível aquela igreja. Jesus, você pode, por favor, esticar o braço aqui, e mesmo que o fruto não esteja pronto para comer, me diz que tem fruto aqui, me diz que tem alguma coisa aqui que te agrada. Irmãos, sempre que eu venho aqui feliz, porque vocês cantam nossas canções e isso nos abençoa também. Mas Jesus não se impressiona com os milhões no YouTube. A Bíblia diz que Ele tem milhares de anjos, seres celestiais, cantando para Ele dia e noite sem parar. Jesus não se impressiona com essa estrutura que a gente construiu aqui. Se Jesus não visitar hoje essa sala, e se Ele não colocar a mão entre os galhos da nossa vida, e se Ele não encontrar frutos, só temos folha. Só temos folha. Bonitas, belas, encantam os olhos, sai bonito no streaming, mas se Jesus encontrar corações aqui que falam assim: Senhor, o fruto não está pronto, mas está aqui. É um desejo de te obedecer, é uma vontade de fazer algo que te agrada. Ou uma aplicação pessoal direta, é um coração que mesmo que tropeça, é um coração que mesmo que se sente pressionado por todos os lados, mesmo que ainda caia em coisas que não queria, existe um desejo sincero de mudar a trajetória da minha vida, de ir naquela direção onde o Senhor está. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão desqualificados por Deus, porque nós olhamos para o nosso coração e falamos: o fruto ainda está verde, o fruto ainda não está pronto. E Jesus fala assim: está tudo bem, desde que haja fruto, desde que o coração seja verdadeiro, desde que o pecado lhe ofenda, desde que você não goste, na quietude do seu coração, você diga assim: o meu amor, a minha fidelidade, a minha entrega é para ti, Senhor. Naquele dia,
Jesus entra no templo e Jesus fica indignado. Porque de acordo com a lei mosaica de Êxodo, eles tinham que separar um lugar no templo chamado pátio externo. E era o único lugar no templo em que os gentios podiam ir se quisessem servir o Deus de Israel. Então imagina que o judeu, ele podia adentrar o pátio interno, levar sacrifícios, servir seu Deus. Mas a lei mosaica dizia, olha, o pátio externo são para aqueles que ao longo da vida ouvirem falar sobre o Deus de Abraão e falarem em seu coração, eu quero servir esse Deus, então tragam as nações para o pátio externo, eles poderão congregar ali. E quando Jesus chega no templo, o único lugar em que as nações podiam vir conhecer a respeito de Deus está ocupado por cambistas, por comerciantes, por homens que trocavam o dinheiro de Roma, o dinheiro romano com a cara de César por shekels, para eles servirem e pagarem os seus tributos aos sacerdotes. Homens que vendiam animais ali perfeitos, já inspecionados, porque imagina, se você viesse de longe e trouxesse o seu animalzinho não passasse na inspeção do templo, você teria desperdiçado um animal e você teria desperdiçado uma viagem. Então venha para o templo, aqui nós temos animais previamente selecionados, aprovados pelos sacerdotes, mas custam um pouquinho mais. E eles estavam exagerando nos preços, eles estavam explorando o povo, eles estavam explorando a troca, o câmbio. Mas era mais do que só essa exploração que ofendia Jesus. Jesus dizia assim: vocês estão impedindo que as nações me conheçam, quando o único espaço que eles podem estar está ocupado de comércio, está ocupado com vendas, está ocupado com outras coisas. Era como se Jesus estivesse colocando a mão para dentro da figueira do templo e só tinham folhas, bagunça, atividade, correria. E eu vou te falar, como pastor de uma igreja local, eu temo que se eu não conhecer Jesus e não fazer dele a minha prioridade, eu posso edificar para ele uma igreja linda, famosa, com canções belas, ou que as pessoas passam e falam: olha que árvore linda que eles construíram, olha que folhas verdes, que árvore saudável. Se eu não conservar na minha vida frutos, se eu não conservar na minha família frutos, se eu não cuidar para que na minha igreja hajam frutos, nós podemos chegar no final dessa vida diante de Jesus naquele dia, e nada deveria assustar-vos mais do que Mateus 7. Estou passando por um período na nossa igreja agora, nesse momento, que Mateus 7 tem estado diante de mim, assim, quase que todos os dias. Em Mateus 7 o Senhor diz que naquele dia muitos virão até Ele e dirão: Senhor, Senhor, construí igrejas, fiz ministério, servi no departamento da igreja, servi no Kids, servi na mídia, cantei no culto, gravei canções, lancei canções, vi milagres, vi sinais, vi maravilhas. E Jesus vai olhar para aqueles naquele dia e vai dizer assim: pois é, então, eram só folhas? Quando eu estiquei a mão para dentro dos galhos, eu não vi o fruto que eu procurava. E você começa a perceber que enquanto nossa cultura evangélica nos força a viver de fora, Jesus na verdade está procurando vida dentro. Jesus está procurando as vitaminas espirituais, os nutrientes espirituais que geram na vida dos que o seguem um fruto verdadeiro. Deixe-me aplicar isso um pouco mais visível. Hoje existe um anseio no coração de Jesus, e nós poderíamos aplicar essa passagem chamando: existe uma fome em Jesus hoje. E essa fome é a mesma da Bíblia nos dias que ele esteve na terra. Ele diz assim: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. E existe uma fome no coração de Jesus por você e por mim, que quando ele estique a mão dentre os galhos da árvore, ele veja o Vini amando,
zelando, buscando a vontade do Pai. Uma igreja que ama a vontade do Pai. Irmãos, eu tenho visto contraste bem perto de mim, de uma árvore com folhas lindas que as nações acham bela, sem frutos. E eu quero te dizer, hoje Jesus está nos visitando, e Ele está estendendo sua mão entre os galhos. E o que há de mais belo na vida que nós temos agora, nesse período chamado graça, é que você pode hoje sentir-se como a figueira, com folhas lindas, verdes, impressionantes. As pessoas acham você incrível, as pessoas te exaltam, as pessoas acham você demais, mas você conhece o seu próprio coração. Você, quando fecha os olhos e internaliza e olha para dentro, você fala assim: não tem fruto aqui dentro. Se você está nesse lugar hoje, a beleza de Cristo é que tudo que precisa acontecer é uma única oração. E você fala assim: Senhor, hoje eu te peço, gera um fruto na minha vida, sincero, de amor, de devoção, de entrega. E sabe o que é mais incrível na lei da semeadura do reino dos céus? Que espiritualmente falando, hoje podem nascer vários frutos aqui no nosso meio. Vários frutos podem surgir entre os galhos da árvore da nossa vida. Mas o que nós não podemos é viver o resto dos nossos dias como se estivesse tudo bem, sermos uma árvore linda, bonita, verde, com folhas. E aí Jesus, na verdade, vai falar, daqui a pouco, Pedro vai ficar chocado, Pedro vai falar assim: Senhor, olha só, a árvore que você amaldiçoou, secou, e a Bíblia diz que secou desde as raízes. Jesus podia ter dito assim: olha, ai, árvore ruim, você, hein? Mas a Bíblia diz que Jesus é realmente um agricultor. E Ele é aquele que, ao ver frutos na vida dos seus, Ele poda para dar mais fruto. Mas esse mesmo Jesus, quando não vê fruto algum, Ele corta e lança fora. E naquele dia Ele viu a figueira sem frutos, Ele amaldiçoou desde a raiz. E agora Ele vai falar, Pedro fica chocado, e ele fala: Senhor, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu para Pedro: Pedro, tem de fé? Tem de fé? Parece uma resposta meio... Jesus parece meio bipolar assim, mudou de comportamento de uma hora para outra. Estava falando da árvore, secou a árvore. Pedro faz um questionamento e ele vem com uma resposta do nada e diz assim: tem de fé? O que ele estava realmente querendo dizer para Pedro é: Pedro, eu tenho caminhado entre vós, eu tenho buscado entre vós fé e não tenho encontrado, Pedro. Não tenho encontrado, por isso eu te digo, Pedro, tem de fé. Creia que eu sou quem eu sou. Creia que meu Deus me enviou, meu Pai me enviou. Creia que eu e o Pai somos um. Coloque todos os seus recursos em mim. Creia que eu sou o doador da vida, e esse Senhor que dá vida a insetos, que dá vida a peixes, que dá vida a animais, que sustenta a criação, que mantém o globo terrestre no eixo da sua mão, esse é o mesmo Deus que da sua boca sopra a vida e da sua boca também sopra a morte. E Ele está visitando Israel e Jerusalém nesse dia, e Ele diz: Pedro, cuidado com o coração, tem de fé. Põe os teus olhos no lugar certo. E aí ele segue, ele diz: em verdade eu vos digo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. E a grande verdade é que ninguém fez tal feito até hoje. Ninguém. Jesus estava no Monte das Oliveiras, dali dava para ver o caminho até que levava ao Mar Morto. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: quem crer que este monte pode ser lançado no Mar Morto, e crer de todo o coração,
verá isso acontecer, e a gente sabe que isso não aconteceu até hoje, mas Jesus está usando de uma hipérbole aqui. Ele está dizendo: se sinceramente no seu coração acreditar que eu sou capaz de fazer coisas impossíveis, extraordinárias, grandes, que eu sou capaz de intervir na sua vida, e eu sou capaz de dar palavras de vida, Pedro, quem assim acreditar, verá com seus olhos. Não se engane, irmãos, naquele dia ali, a árvore secar foi um milagre. A árvore nenhuma seca de um dia para o outro. Lembra quando você pegava uma flor no caminho de casa e levava para sua mãe, botava num copo de água, aquela flor durava mais 3, 4 dias? Lembra quando a gente pegava um ramo de planta de algum lugar e levava para casa e ainda durava mais alguns dias? Mas aqui não, aqui a árvore ela seca de um dia para o outro. Irmãos, nós temos igrejas no mundo inteiro com indícios de saúde, florescimento, mistérios conhecidos, coisas boas. As folhas são óbvias, e eu quero que você saiba, as folhas existem em abundância na nossa nação. Mas Jesus não se impressiona com as folhas. Jesus não se impressiona com as atividades. As folhas, elas têm seu lugar de beleza, elas são importantes. As folhas não são desprezíveis, desde que haja fruto. Desde que haja fruto. Naquele dia, quando eu fui questionado pelo Senhor por aquela empolgação com aquele painel, Jesus não estava dizendo: eu reprovo o que você fez. Jesus só estava dizendo: saiba que isso não me impressiona, tá bom? O que eu realmente quero é o coração de vocês. O que eu realmente quero é a intencionalidade de vocês, é a fome de vocês. O que eu realmente quero é a sinceridade de vocês. Jesus vai continuar dizendo o que para aqueles discípulos seria a produção de frutos. Ele vai dizer aqui sobre a ofensa. Ele vai escrever o seguinte: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, os olhos do meu Pai, eles penetram mais fundo do coração e buscam olhar o que é que tem de bom lá dentro. Pedro, de nada vale vocês fazerem sinais, maravilhas, milagres, me acompanharem pelos lugares e guardarem ódio no coração de vocês uns com os outros. Pedro, de nada vale a árvore da vida e do ministério de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar só, Pedro. Daqui a pouco vocês serão expostos, daqui a pouco vocês serão maltratados, perseguidos, humilhados, odiados, Pedro. Há de nascer no coração de vocês uma genuína busca de conservar a paz, o amor, o perdão entre vocês. Jesus estava dizendo: Pedro, se houver raiva e ira, se houver mágoa nutrida ali, mas você estiver pregando e fazendo ministério e pessoas se convertendo, a opinião do meu Pai, Pedro, é que são folhas. O que Jesus está dizendo é: o meu Pai se importa, busca, quer ver vida no íntimo. Íntimo. Por isso Davi, quando escreve Salmo 51, depois de cair em pecado, ele escreve ao Senhor contrito e diz: meu Deus, eu sei que procuras verdade no íntimo. Eu sei que se eu chegar diante de ti agora e o Senhor encontrar verdade nas profundezas do meu coração, você verá o fruto que te agrada. Em outras palavras, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus procura vida invisível, enquanto nós às vezes focamos na vida visível. Nós parecemos santos. Nós temos uma fala santa. Nós até conhecemos os versículos bíblicos, nos vestimos de forma santa.
Vamos para os ambientes santos, vamos para os lugares santos. E Jesus fala, está tudo bem, façam isso, mas não sem fruto. Não sem o fruto que ele busca, que ele procura, que ele estica o braço. Hoje, Jesus estica o braço para dentro dos galhos das árvores aqui. E Jesus diz, vamos hoje gerar bons frutos. Alguns de nós aqui hoje à noite precisam retornar realmente para um lugar onde isso acontece. Não sei se a minha igreja é o único lugar que acontece isso, mas eu prego quase que de Mateus 18 anualmente na nossa igreja, onde Jesus disse, se você tem um problema com teu irmão, vai tu e o teu irmão se reconciliar. E às vezes a gente acha que Jesus está dizendo que no caminho de ir para ter com o meu irmão, eu posso parar na casa do fulano, do ciclano, do beltrano, e contar daquilo que eles me fizeram, contar daquilo que me magoou, contar daquela ofensa que me machucou. Jesus diz, não, quando você tiver uma ofensa contra o teu irmão, vai direto nele, resolve isso com ele. E Mateus 18 é o processo divino, bíblico, para resolver conflitos. E por que Jesus se importava com isso e deixou isso? Porque tem algo que mata o fruto da árvore. Isso se chama rancor, falta de perdão, desavença, disputas, facções. Jesus diz, Pedro, eu estou prestes a morrer, e eu te imploro, Pedro, perdoem uns aos outros, para que o vosso Pai que está no céu perdoe também a vós. Não guardem rancor, não guardem mágoa, não vivam a vida de vocês amargurados com alguém. Quantas vezes você já viu irmãos da igreja que amam Jesus, que são sinceros, que leem a Bíblia, que estão em todos os eventos, mas você não pode tocar naquele episódio que aconteceu, porque a pessoa diz não, e tudo menos isso. Jesus vai falando hoje à noite assim, é esse fruto que eu quero, é exatamente aqui que eu quero ver fruto, é exatamente aqui. Irmãos, nós não temos como evitar um dia esse grande agricultor visitará a seara das nossas vidas. Chegará um dia onde ele esticará a mão para dentro e ele procura vida em nós. O profeta Miqueias, ele deixa uma passagem incrível para mim e para você. Em Miqueias 6:8 ele diz assim, ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Por algum acaso Deus é um Senhor severo demais? Que te exige demais? Por algum acaso existe alguma coisa além disso aqui? Que na sua vida e na sua conduta você seja uma pessoa justa, você caminhe com integridade de coração, você seja uma pessoa que honra o seu Deus. Uma boa definição para justiça, irmãos, é tornar as coisas erradas em coisas certas. É você pegar o mal que está acontecendo, o mal que está rolando, e você falar assim, não, eu quero honrar Jesus com isso aqui, eu vou transformar esse mal em algo santificado, em algo certo. E ele diz assim, por algum acaso, ele espera algo além de você do que amar a misericórdia. Misericórdia está ligada a relacionamento. Quando alguém diz, poxa, aquela pessoa foi misericordiosa comigo, nós normalmente estamos falando sobre estender perdão, estender carinho, compaixão. E Deus não diz assim, eu quero que vocês pratiquem misericórdia. Deus diz assim, eu quero que vocês amem misericórdia. Porque se você não amar a misericórdia, você não vai entender a misericórdia de Deus com você. Então ele fala assim, por algum acaso Deus espera algo além de praticar justiça, amar misericórdia, e que você ande com humildade diante do teu Deus. Sabe o que é a humildade diante de Deus? É o reconhecimento, Deus, eu posso ser uma linda árvore, eu posso ter lindas folhas, mas esse fruto só é gerado com a ajuda do teu Santo Espírito. Eu não consigo gerar esse fruto sozinho. Eu não tenho realmente, eu sou como aquela figueira seca,
que se não for o Senhor me visitar e o Senhor me ajudar e o Senhor me capacitar e a sua graça se sobrepor na minha vida, eu não consigo gerar o fruto que eu preciso. E é um reconhecimento do que o próprio Jesus chamaria de pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que, ao olharem para a sua vida e os seus recursos, reconhecem que não têm o que precisam para viver a peregrinação de seguir Jesus, mas reconhecem isso, e ao reconhecer isso, caminham em humildade diante de Deus. Eu estou aqui hoje como um igual a vocês. Eu constantemente preciso analisar minha conduta, minha vida, minha fala, minhas emoções. E falar: Senhor Jesus, se por algum acaso não estás encontrando algo aqui dentro que te agrada, eu quero entender. Não quero endurecer os meus ouvidos ao Santo Espírito. Não quero justificar-me para Deus porque que eu não gerei o fruto que te agrada. Jesus, esse mesmo que ama falar de árvores e de frutos, ele diz assim, no Evangelho de João: Deus os visitará e Deus procurará frutos que glorifiquem o Pai. Isso quer dizer que tem frutos que não glorificam. Isso quer dizer que tem condutas na vida que a gente conserva que não dão glórias a Deus. Irmão, sabe o que é dar glória a Deus? É legal chegar na igreja e gritar glória a Deus, mas não é essa glória a Deus que Ele está procurando. Glória a Deus é quando Deus olha para a conduta da tua vida e Ele fala assim: ela está caminhando de maneira que o céu é exaltado por meio da vida dela. Ele está caminhando, vivendo a vida em comunhão com os irmãos, em sociedade, de maneira que quando o céu olha para a terra, o Senhor Jesus diga para o Pai: olha só a vida que Ele está vivendo. Sabe o que diz em Apocalipse? Por que isso é verdade? Por que eu posso afirmar isso para vocês? Em Apocalipse diz que naquele dia, aqueles que confessaram o nome de Jesus, aqueles que contaram a história de Jesus, aqueles que viveram a história de Jesus, o próprio Jesus diz: naquele dia eu confessarei o seu nome para o meu Pai que está no céu. Sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, Jesus vai contar a tua história para Deus Pai. Jesus vai falar: Pai, aqui está um servo bom e fiel, que em meio às dificuldades da vida, em meio às pressões, traições, em meio aos ataques, em meio aos empecilhos, continuou, perseverou, foi adiante em busca da tua vontade, Pai. E eu estou aqui para te dizer, a história dessa pessoa foi uma história de glorificar o nosso nome durante a vida inteira. Jesus vai confessar o seu nome para Deus. Jesus vai tirar um tempo para contar a sua história para Deus Pai. E naquele dia, Jesus vai falar: está aqui, Pai, aqui estão os frutos de glória a Deus que eles geraram. Aqui, Senhor, eu caminhei entre aqueles bancos e aquelas fileiras, e eu estendi a mão entre os galhos e eu encontrei os frutos que nós procurávamos. Irmãos, Jesus não se impressiona com a nossa vida, nosso carro, nossa casa, nossa igreja, nossas luzes, nossos microfones. Jesus está com fome nessa noite. Jesus tem fome nessa noite de bons frutos. Bons frutos. E eu gostaria de orar com vocês agora. Uma oração que eu orarei sinceramente pela minha própria vida. Vou contar um segredo para vocês. Talvez é porque eu sou um jovem pastor e os outros pastores não passam por isso. Você sabia que quando a gente chega em casa, o Michel e a Si não fazem isso, porque eles são mais santos do que eu e a Amy, mas quando a gente chega em casa, a gente fala um pouquinho de vocês. E a gente fala daquelas cabeçadas que alguns dão. A gente fala do quanto nós investimos na vida do fulano, e ele pegou e virou as costas e foi embora e não ouviu o conselho. A
gente fala dos pecados que Satanás vem e ataca a nossa congregação e nos ferem. E constantemente eu e minha esposa, nós desafiamos um ao outro. Ei, vamos guardar o nosso coração aqui, ó. Vamos cuidar, vamos zelar. Não, nós não pensaremos isso. Nós não iremos por esse caminho. Nós queremos conservar um fruto bom aqui. Irmãos, ninguém está isento do agricultor Jesus visitar e procurar e ver se tem coisas boas na nossa vida. E todos os dias nós precisamos fazer essa autoanálise. Precisamos sondar as nossas intenções, expectativas, conversas, falas. O próprio Jesus disse que não há nada que tenha sido dito no secreto, que naquele dia não será proclamado nos telhados. Naquele dia toda palavra que foi dita em secreto será amplificada nos megafones do céu. Naquele dia o fruto da nossa vida será analisado por Ele. E eu quero dizer agora, Jesus, vem e me choca agora. Não me choca naquele dia. Me choca agora. Se eu por algum acaso estou dando algum fruto que não te agrada, eu quero saber agora, Jesus. Para que naquele dia, quando os meus olhos verem os teus olhos, as palavras que eu escute sejam aquelas que eu estou esperando ouvir toda a minha vida. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem e entra para a alegria do teu Senhor. Servo, serviu a vida inteira. Bom, suas motivações eram boas ao olhar de Deus. Fiel, permaneceu firme em todas as estações, em todos os tempos. Foste fiel no pouco. A nossa missão aqui é simples, é pequena, é amar Jesus, é dar bons frutos, para que naquele dia Ele nos confesse diante do Pai. Então nessa noite eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. E nós temos uma conversa com Jesus agora. E falar assim: Senhor Jesus, hoje, ao caminhar no meio dessas fileiras, ao visitar as cadeiras dessa igreja, eu sei que o Senhor está esticando os braços por meio aos galhos. Eu sei que o Senhor está colocando sua mão entre as folhas. Eu te peço hoje, Senhor, encontre um fruto que te agrada. E se por algum acaso há algum fruto que não te agrada, eu te peço, Santo Espírito, traga a minha mente agora. Agora mesmo. E aqui, Senhor, eu te peço, remove aquilo que não te dá honra. Senhor, não deixa me enganar com as folhas da minha vida. Não deixa me enganar com as folhas que são belas, que são bonitas, que são atraentes, que as pessoas passam de longe e olham e falam: que folha bonita, que árvore bonita. Senhor, eu te peço hoje, não deixe me enganar-se com folhas. Essa noite eu te peço, Espírito Santo, gera no nosso meio frutos que te glorificam. Eu oro que o Deus da paz traga reconciliação nessa noite para alguns corações. Eu oro que o Deus de toda a paz traga paz entre irmãos e irmãs, pais e filhos. A palavra diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Senhor tornaria o coração dos pais de volta aos filhos e o coração dos filhos de volta aos pais. Te peço nessa noite, gera esse fruto na nossa vida. Ensina-nos a misericórdia, ensina-nos a amar a justiça. Eu oro, faz de nós homens e mulheres pobres de espírito, humildes diante do nosso Deus. E aí, Senhor, com frutos, Senhor, as folhas embelezarão essa vida. As folhas serão bem-vindas, terão seu lugar, serão igualmente aplaudidas pelo Senhor.
Por isso eu te peço hoje, se há necessidade de um retornar a Ti, se há necessidade de um conserto com o Senhor hoje, se há necessidade hoje de abrirmos mãos de áreas da nossa vida onde há pecado escondido, pecado secreto, no invisível, no anonimato, hoje, Senhor, eu te peço, gera fruto no nosso meio, estica a Tua mão entre os galhos, faz nascer vida, uma só palavra da Sua boca e vida é gerada nessa noite. Nós somos dependentes do Espírito Santo, que traz a consciência do mal. Vem, Santo Espírito. Eu hoje sinto do Senhor que é uma noite onde Jesus se alimentará no nosso meio. É uma noite onde Jesus esticará as mãos e encontrará muitos frutos no nosso meio. Você agora mesmo que está orando, está falando com o Senhor, está fazendo concerto com o Senhor, eu quero te dizer, há um sorriso no rosto de Jesus hoje. Jesus se alimenta hoje dessa oração, dessa fala. Jesus estica a mão e Ele encontra o que Ele quer no nosso meio. Sacia a Tua vontade aqui, Jesus. Sacia a Tua fome no nosso meio. Essa é uma casa de frutos. Essa é uma casa onde o Senhor se alimenta. Eu oro pelas famílias aqui, pelos filhos aqui. Vem, Espírito Santo, ensina-nos a dar frutos.